Boa noite, queridos, queridas. Vamos para o nosso terceiro dia. Meu Deus, quero já saber logo de cara. Foi fácil o seu dia? Falar para vocês, não foi. E olha, é falar para vocês, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Vai dando seu boa noite, vai convidando quem você não convidou ainda. Sintam-se à vontade, sua agendinha, sua caneta, tá tudo aí para você anotar, sua palavra também. Vamos receber uma palavra que vai impactar o nosso coração. A Dina tá falando, não foi fácil. A Silvia, na verdade, não foi fácil, pastora. É um bom sinal, sabia, gente? Sinal que a gente tá futucando com o inferno. Se tivesse tudo tranquilinho aí que a gente tinha que se preocupar. Então, nós vamos continuar, nós vamos prevalecer, nós vamos permanecer, porque talvez se a gente tivesse tirado, né, aquela coisinha, né, o doce que você ia tirar, talvez sim estaria fácil, mas como a gente tirou aquilo que foi obediência, e a obediência não é fácil, né? E me contem as experiências. Na verdade, não precisam me contar detalhes, a não ser que vocês queiram depois. Mas a Adriane está colocando aqui no grupo também. Luta. Com certeza, Aninha, a gente vai continuar. Tá difícil, mas é igual eu falei no início. Sangrando, chorando, mas a gente vai continuar. E difícil, sabe por quê? Porque tá mexendo com o nosso eu. Tá começando o quebrar do vaso. Tá começando, não troco por nada essa troca e mudança. Eu também, minha amiga. Tá doendo, tá sendo difícil porque tá mexendo. Tá quebrando. E hoje pela manhã, já indo para a igreja, o carro deu de querer quebrar. Aí na mesma hora o Senhor me fez lembrar. O que você tem que fazer? Agradecer. Aí comecei só a agradecer no carro. Fomos a menos de 20 por hora, mais ou menos, com o carro até a igreja. E aí chegamos lá, o carro voltou a funcionar normal. Quando a gente encostou na igreja, o carro voltou a funcionar. Aí a Sossô até falou assim, mamãe, porque meu esposo falou assim, nossa, será que o frio, será que... Né? Mas ele já tinha ligado o carro um pouquinho antes, né, para dar uma aquecida. Mas mesmo assim, ele tava dando pane, né? Aí a Sossô falou assim, mamãe, se a gente jogar uma coberta em cima dele nessa madrugada pra noite, pra amanhã de manhã, ele não dá esse problema. Eu falei, vamos levar ele pra dentro de casa, colocar ele na cama, esquentar ele, que daí no dia seguinte ele acorda mais, mais quentinho. Mas isso fora as outras coisas que foram acontecendo durante o dia, Senhor da glória. Porta do guarda-roupa que cai, sem explicação nenhuma. Quando a gente está colocando a porta do guarda-roupa, a luz acaba, a energia vai embora, a gente segura na porta. Desencaixou, nunca aconteceu isso. Então, assim, foram N coisas, fora as outras, né? Esses são uns detalhes só para vocês entenderem que vocês não estão sozinhas no barco, né? E falar em barco, a gente vai falar um pouquinho sobre barco hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Se você já chamou alguém para participar, glória a Deus. Se você não chamou, ainda dá tempo, pega o aviãozinho aí e manda, em nome de Jesus. A minha internet cai todos os dias quando a live começa. Olha aí, ó, tá vendo?
Faz parte, tem que sorrir, assim mesmo envergonhamos o inimigo, é verdade. Podem mandar as mensagens, uma ou outra eu consigo ler pra gente ir interagindo mesmo, tá? E difícil é, e eu sei que não tá sendo fácil pra ninguém. Ainda mais quando se trata do seu eu que está sendo moldado. E eu vou falar uma coisa pra você, não desiste não. Talvez você até fale pra mim, irmã, eu caí. Irmã, eu não consegui resistir e acabei fazendo de novo. Olha bem pra mim agora. Vocês aqui do Insta e as meninas do Meet. Tá tudo bem. Não desiste. Por mais que você tenha escorregado, por mais que você tenha falado, irmã, vigiei até o último, mas chegou um momento que não consegui, eu acabei cedendo. Tá tudo bem. Você não vai entregar o jejum, você não vai jogar a toalha. Eu tô segurando a tua mão, você tá segurando a minha e olha quantas pessoas está segurando umas mãos das outras. Então, por mais difícil, por mais que você tenha cedido, por mais que talvez você tenha, falado, poxa, eu podia ter sido melhor, né? Quando começa a live, meus cachorros começam a latir e não para. Eu sei o que é isso. Esses dias eu tava gravando as lives, tava fazendo gravação de uns vídeos para soltar as palavras também. Um cachorro que acho que nem existe ali perto da igreja, um filhotinho, sei lá de onde que apareceu ele, mas ele latiu tanto que eu acho que deve ter até saído no vídeo. Depois vocês vão ver por aí. Mas é sempre assim. Então, se você caiu, né? O caiu que eu digo é sobre você estar lutando por algo. Vamos colocar um exemplo bem fácil. Gritaria, vamos só supor, tá? Eu fiz um propósito com Deus que o mau comportamento que eu não quero ter mais na minha vida, não só pelos 21 dias, mas por toda a minha vida, a gritaria, vamos supor. E por que cargas d'água, sei lá qual, você acabou gritando, né? Você acabou se excedendo de novo. Então, presta atenção. Você não precisa ter vergonha de estar aqui. Você não precisa pensar em desistir. Pensar em falar, olha, não deu, não consegui, então estou abrindo mão de novo. Não. Você não tem que fazer isso, você tem que permanecer. Você precisa permanecer. Porque nós estamos aqui justamente para isso. Para que se um cair, o outro vai estender a mão e vai falar, não, olha, você não vai desistir porque eu estou segurando a tua mão. Você não precisa parar. Eu confesso que caí no falar alguma besteira. Tá tudo bem. Volta de novo, né? Lembra de onde caíste, né? Arrepende-te e volta. Né? Você não tem que desistir por causa disso. Posso começar o jejum hoje? Com certeza, minha querida. Com certeza. E eu não sei se você está ciente de como que é o jejum. O nosso jejum ia ser de algum alimento, né? Alguma coisa muito gostosa que a gente gosta. Mas nós estamos jejuando o mau comportamento. Aquele comportamento feio que muitas vezes nos envergonha. E se por esses 2 dias que passaram você quebrou, você caiu, você cedeu, você não resistiu, tá tudo bem. Pega de novo, pega os caquinhos que estão aí e volta de novo e fala, Senhor, me refaz de novo, me refaz de novo, me refaz de novo. E olha, nós não vamos ter apenas 21 dias, nós vamos ter uma caminhada todinha, né, para percorrer com Jesus, para percorrer com Ele, né, estando sujeitas, né, a cair e sujeitas, né, a errar de novo, mas sempre dispostas a pedir perdão e a pedir uma nova chance para Ele, né? O versículo que eu quero ler com vocês
Eu quero que você pegue desde o versículo 1 e a hora que for para parar eu falo para vocês, a gente dá uma paradinha. Lucas 5:1 diz assim, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. 4. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amada, pensa no sentimento que Pedro carregava. Aqui era Simão, né? Simão Pedro. A pesca, né? A pesca ali era o mantimento da casa dele. E Pedro pescou a noite inteirinha e ele não tinha pegado absolutamente nada. Como é que um pai de família volta para casa sem o pão de cada dia? Como é que um pai de família volta para casa sem o sustento da sua casa? E talvez ali ele se sentiu o pior dos pescadores. Talvez ali ele se sentiu o pior homem da face da terra. Porque ele pescou, ele fez aquilo que ele era expert em fazer. Ele estava fazendo algo que ele não tinha começado da noite para o dia. Já era a profissão de Pedro. Ele era pescador. E naquela noite, ele não pesca absolutamente nada. Ele pensou, o que será que eu fiz? O que tinha de errado nas redes? Será que estavam, rasgadas? Será que eu não vi? Será que eu não limpei? Será que tinha alguma coisa? Será que eu joguei de forma errada? Será que eu espantei os peixes? Sei lá. Mas com certeza ele se culpou. Com certeza ele foi embora culpando ele mesmo e pensando o que vai ser da minha vida agora. Como é que eu fico a noite toda, em alto mar e não levo um peixe sequer, um peixe. A Bíblia diz que ele não pescou nada. Derrota. Para ele era uma derrota. Talvez a forma como você está lidando, com essa queda, talvez você não caiu, talvez você venceu esses 2 dias, mas já toma isso para os outros dias. Não que você já vai ficar preparada, nossa, então eu vou dar um grito e vou ficar preparada. Se eu gritar, depois eu peço perdão. Não, não é isso. E o cair, a gente não cai porque a gente quer. A gente, um exemplo do grito, vou continuar com esse exemplo do grito, você não gritou porque você quis, alguma situação ali, uma circunstância ali te levou a gritar, te levou a se exceder, te levou a você dar aquela fuzilada. Às vezes você não fala, mas o seu olhar fala tudo. E eu até soltei um videozinho que as meninas compartilharam comigo. O menino grita bem na hora que a mãe vai dar um golinho de café na boca. Aí ela grita, o quê? Aí ela começa a respirar. E ela começa a falar, o quê? E aí ela vai mudando. Gente, é muito, muito cômico, muito, muito real mesmo esse vídeo. Quantas que não se identificaram, Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, Então, para que você não pense que você tem que desistir porque você errou, porque você falou, olha, me excedi, gritei, me excedi, falei, me excedi, pensei, me excedi, murmurei, me excedi, contei uma mentira. Volta hoje no seu momento ali que você vai ter o seu tempo de experiência com Deus, de secreto com Deus. Fala para Ele, Senhor, não consegui. A gente está entrando hoje no 3º dia e eu não consegui. Foram 2 dias ali que eu acabei fracassando, acabei,
hoje estou me sentindo como Pedro, talvez, né? Um fracassado, voltando para casa sem o alimento, indo para a sua presença completamente envergonhado. Mas você pode ter certeza que se esse sentimento já passou dentro de você, ele vai falar o que ele falou para Pedro. Filho, volta, só que agora joga do outro lado. E aí Pedro fala para Jesus assim, olha, por causa da sua palavra eu vou voltar. E ele não ficou lá, mas olha, mas eu sei lançar a rede, eu sei pescar. Jesus já sabia de tudo isso. Jesus já sabia que ele sabia pescar. Jesus já sabia que ele não tinha pescado nada. Jesus já sabia o que estava sentindo, o que ele estava sentindo, o que estava passando por dentro dele. Jesus já sabia de tudo isso. E aí Jesus fala assim para ele, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhe as redes. Diga glória a Deus aonde você está. Amada, volta para o alto mar, se lança de novo, lança suas redes de novo, você vai ver quantos peixes você vai pescar, quantos frutos você vai colher dessa nova mulher, desse novo homem que está vindo na sua vida, que está florescendo dentro de você. Eu falei isso nos primeiros dias, esquece quem você já foi, você não será mais o mesmo. Então, por isso que está sendo difícil. Não está fácil para ninguém, eu tenho certeza que não. Talvez um sentimento ali dentro de você, um sentimento que você fala, poxa, mas era só um pouquinho, era só ter aguentado mais um pouquinho. E tá tudo bem. Segura na mão de Deus aí, olha para Jesus hoje de madrugada, a hora que você for entrar em oração com Ele, e volta para o mar alto. E assim, não volta de qualquer jeito, não, volta feliz, porque você tem um pai que te ama, porque você tem um pai que está dizendo assim para você, você é amada, você é amado, você acha mesmo que eu quero ver você perdido, perdida? Você acha mesmo que eu quero ver você aí vagando, triste, cabisbaixo? Não, ele quer ver você acordar nessa segunda-feira, dizendo, eu sou a melhor escolha que Deus pôde fazer. Ele não vai se decepcionar mais comigo, porque eu vou conseguir. E ainda que tenha alguns vacilos no meio do caminho, todos os dias, você vai se lembrar que Ele está dizendo, volta para o mar alto, lança suas redes de novo. Se lança de novo, vai buscar os seus peixes, porque na volta você vai voltar com tantos peixes, mas tantos peixes, que vai ter não só para o seu barco, vai transbordar para os barcos que estão ali do lado. Os peixes, né, a madrugada que Pedro passou ali, cita o nome de Pedro, mas ele não estava sozinho. Né? E ele até fala assim, ó, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, ele não estava sozinho. Existiam outros pescadores, ou seja, outras famílias que dependiam também daquele peixe, daquele pão que é o pão de cada dia. Então, esse transbordar que vai vir através da sua vida, vai transbordar para outros barcos e outros barcos e outros barcos, em nome de Jesus. Então, só segue a ordem que Deus está mandando. Foi uma ordem. Meu esposo estava falando sobre isso esses dias, na sexta-feira, sobre quando Deus fala e quando Deus manda. Ainda que Deus fale ou que Deus mande, obedeça de qualquer maneira. Se Deus falar para você, obedeça. Se Deus mandar você fazer, obedeça. Com medo? Vai com medo mesmo. Como que você acha que Pedro foi? Como você acha que Pedro voltou para o alto mar? Ele voltou receoso, claro. Acho que ele pensou assim, né? Eu vou para não contrariar, né? Vou para não desobedecer. Eu não sei se você assiste aquela série The Chosen, mas essa parte aonde Pedro ele
ele volta e ele pesca, é surpreendente a cena. Então, se você nunca assistiu, vai lá e assista, porque vai valer muito a pena, eu gosto muito. É muito real. E então, existiam ali famílias que eram alimentadas através daqueles homens, daquela pescaria. Existem pessoas que são alimentadas através da palavra de Deus, através da sua vida. Talvez você nem saiba disso. Pessoas que olham para você, pessoas que admiram você, mas talvez nunca tenham falado. E talvez você nem imagina que você prega. Você nem imagina que você fala de Jesus. O seu modo de ser, o seu modo de viver já expressa Jesus. Pedro, quando ele começa a puxar aquela rede cheia, né, de peixes e começa a transbordar e o barco quase vai a pique, que diz a palavra, aquilo dali nada mais é do que Deus vai fazer em nossas vidas. Nada mais é do que Deus deseja fazer em nossas vidas. Por quê? Que a vinda de Jesus está próxima é muito nítido. Mas a Bíblia fala que Jesus volta quando a palavra dele for pregada nos 4 cantos, não quando se converterem nos 4 cantos. Quando a palavra dele for pregada. Amada, você é boca de Deus. Amado, você é boca de Deus. De uma forma ou de outra, se disponha a encher o barco de outras pessoas com grandes peixes, porque o seu barco vai ter tanto peixe, mas tanto peixe, que você vai ter que falar, olha, me ajuda aqui. Pega um pouco de peixe porque eu não estou dando conta. Se a gente não compartilhar, vai acabar estragando, né? Então compartilha. Seja uma mensagem de texto, seja um papel, seja um vídeo. Eu não sei o que você pode fazer. A pastora Rose está falando as lutas. Ontem tive dor no estômago, hoje me sinto bem. Bem antes da live, foi um baleiro. Não vou desistir, é isso mesmo, amada. O inimigo ele vai tentar com todas as forças para te paralisar. E uma delas é a frustração. Uma delas é colocar a vergonha. Colocar para você que você não tem como continuar porque você quebrou. Mas se o inimigo ele estava tentando usar essa armadilha contra você, o Senhor veio para quebrar agora. O Senhor está dizendo, ainda que você tenha quebrado, ainda que você tenha cedido, ainda que você não tenha conseguido, eu estou dizendo para você, volta para o alto mar. Volta e lança a sua rede de novo. Volta e faz de novo, faz bonito agora. Se é falta de carinho que você precisa, comece a dar carinho. Ah, irmã, eu sempre fui muito fechadona, nunca recebi carinho. Comece a dar agora. Comece a abraçar agora, comece a dizer eu te amo agora para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Começa a fazer o que você não fazia. Eu escutei o testemunho uma vez de um pastor, talvez você até se identifique. E ele ficou brigado com o pai dele a vida inteira, porque o pai abandonou, né? O pai largou de mão. E quando que o pai veio se interessar por ele, na verdade assim, né? Levaram, né, notícia para ele, o pai já estava num leito, né, de um hospital bem debilitado. E aí avisaram ele, olha, seu pai está em tal hospital. E ele falou, não, tá bom, eu vou lá. E ele foi. E ele falou, olha, eu nunca tive um afeto, nunca tive uma palavra de carinho, uma troca de carinho com o meu pai. E o dia que eu fui naquele hospital, eu falei de Jesus para ele, eu não fui nem para falar de mim. Eu fui para falar para ele de Jesus, porque eu fiz um voto com Deus que os meus familiares, nem que fosse no último fôlego de vida, eles entregariam a vida dele para Jesus.
E aí ele falou que ele foi nesse hospital, pegou na mão do pai dele, começou a falar de Jesus, e falar de Jesus, e falar de Jesus. E ele falou que ele tinha um sonho de ouvir o pai dele chamar ele de filho, né? Ele escutava tantas pessoas falando filho, filha. E aí diz que ele fez essa oração e o pai parece que ele ficou ali de uma forma irredutível, né? E aí ele pensou, eu vou embora, né? Já fiz a minha parte, mas com aquele coração, né, doído, né? Porque ele sabia que já tinha chegado a hora da morte do pai dele. E ele foi. Aí ele falou que quando ele colocou a mão na maçaneta para abrir a porta para ir embora, o pai dele chama ele de filho. Nossa, diz que naquela hora ele voltou correndo e abraçou o pai, chorando. E o pai não falou mais nada. Chamou ele de filho naquela hora. E ele volta. E ele faz o apelo, né? Convidou o pai a aceitar Jesus e o pai balançou a cabeça que sim, porque ele já estava em uma situação deplorável. E naquela hora, ele falou que ele glorificou a Deus porque foi a coisa que ele mais desejou ouvir na vida dele, foi filho. E no último dia de vida do pai dele, o pai dele chama ele de filho. Mas ele fala que o mais importante foi ver o pai dele aceitando Jesus. O chamar de filho foi um brinde que Deus ainda deu para ele. Então, você é muito precioso, você é muito preciosa para o Senhor. Faça o que Ele está pedindo para você fazer. Não deixe para falar eu te amo amanhã. Não deixe para abraçar amanhã. Ah, mas o meu pai e a minha mãe nunca foi de fazer isso. Por que você não pode ser diferente? Por que você não pode ser essa ou esse que vai quebrar, né, esse paradigma, que vai quebrar essa barreira, esse muro de frieza, né, esse iceberg aí que sobrevive de geração em geração. A gente sabe que pessoas mais antigas, eles são mais frios mesmo, mas é porque eles vêm, né, de uma geração muito doída, muito sofrida, né? Então não tinha aquele afeto. Mas por que não começar por você? Por que esperar a hora da morte para você esperar, né, dar um abraço, dar um beijo? Não, liga, se for preciso, liga todo dia. Enfatiza, eu te amo, manda mensagem, pega emoji. E às vezes a gente acaba sendo mais carinhoso com o povo de fora do que com o povo que é de dentro, de casa. Às vezes você peca nessa questão, presta atenção. Você tem um jogo de jantar lindíssimo, mas sabe com quem que você usa? Com os de fora. Os da sua casa, você coloca o que está rachado, o que está quebrado, aquele lá que você já colou, sabe, a bordinha da xícara. Não, porque o bonito é quando vier alguém de fora. Não! O bonito é para aqueles que moram com você, é para aqueles que batalham com você e por você. Monta uma mesa, irmã, mas eu tenho tanto zelo, tudo bem. Mas será que uma vez na semana você não pode montar uma mesa, né, e usar aquilo que você tem de melhor com a sua família? É com eles que você tem que gastar o melhor. Os de fora, quando vier, você prepara para eles também. Mas você deixar de entregar o melhor para os de dentro da sua casa, isso é uma falha. E eu não estou mostrando uma falha para você, para te criticar, não. Eu estou lançando essa falha para você enxergar, para que você volte para o mar alto agora e você faça da maneira certa. Você faça do jeito certo. Eu não sei quantos aqui participaram da vigília que nós fizemos ao vivo, né? A vigília online, né? E a primeira ou dizem que esperam ocasiões especiais e tristes, é verdade, Evelyn, né? Eu não sei quantos participaram da primeira vigília que nós fizemos online. Nós subimos um monte espiritual e ali
a gente falou que a gente iria receber os 10 mandamentos. Lembram disso? Quem subiu o monte comigo vai se lembrar. E eu me lembro que antes de subir o monte, eu já comecei a receber, né, os mandamentos, e foram 2. E eu lembro que eu comentei isso com as meninas numa oração que a gente fez antes, e a pastora Maria José falou assim, e eu falei assim, nossa, eu tô ansiosa para receber mais 8, né, que seriam os 10. E aí ela falou assim para mim, Ana, será que não é só os 2 que Deus quer te dar? Porque os 10 foram resumidos. Nossa, aquilo alegrou tanto meu coração, e realmente foram 2. E eu vou compartilhar um com vocês, para que vocês entendam, e que, se for possível, pratiquem, porque é maravilhoso. Deus havia falado assim para mim, Ele me deu primeiro uma ordenança, uma diretriz, e a segunda foi, monte a mesa, o restante eu faço. Monte a mesa. E eu falava assim, Senhor, né, tem dia que tem isso, tem aquilo outro. Ele falou assim, nem que seja uma vez na semana, monte a mesa, que o resto eu faço. E aí eu comecei a pensar como seria, o que era aquilo, o que ele estava querendo. E aí eu falei, eu entendi. O sábado vai ser o dia em que nós vamos estar à mesa, em um tempo onde a gente vai sentar na mesa e a gente vai compartilhar da palavra. Então, assim, pelo menos 3 sábados no mês, eu monto uma mesa para mim e para minha família se assentar. E a gente senta, a gente toma chimarrão, né? Eu sou lá do sul, então eu trouxe a minha cuia dessa vez. Minha mãe me mandou um monte de erva, então o sábado é o dia que a gente tira para tomar um chimarrão, para a gente ficar ali juntinhos, né? E aí depois a gente toma um café. Claro que tem o sábado da Santa Ceia, que a gente está em São Paulo. Irmã, mas e se surgir algum compromisso? Tá tudo bem. No próximo sábado, ou às vezes num dia da semana, a gente repõe. Mas o que eu faço? Eu acordo um pouquinho mais cedo que eles, e a Sofia já pegou esse ritmo também. E aí ela me ajuda. E aí nessa mesa a gente coloca tudo que a gente tem de melhor. A melhor xícara, o melhor suplá, a melhor garrafa. Tudo que a gente tem a gente coloca para usar naquele momento, naquele tempo. Irmã, mas é o novo? Talvez não seja o novo que você tenha, né? Talvez o novo você não consiga comprar agora, mas põe aquilo de melhor que você tem. Se é um copo, mas é o copo do requeijão. É o seu melhor? Coloca o seu copo do requeijão. Pega o copo do requeijão e coloca uma florzinha dentro, né? Pega uma florzinha do jardim, não sei, mas inventa, cria, né? Tenha essa criatividade. Irmã, eu sou homem, estou assistindo. Por que você não pode montar uma mesa de café da manhã para sua esposa, para os seus filhos? Você pode. Começa. Depois você vai ver que você ensinou o caminho e eles vão passar a fazer a mesma coisa. E em uma dessas manhãs que nós tivemos, a última que nós tivemos em família, a minha mãe e a minha sogra conseguiu participar, fizemos chamadas de vídeo. Então o que a gente fez? Eu falei para elas, preparem o café, né? E a gente vai tomar o café juntas. E elas prepararam o cafezinho delas lá, cada uma na cidade delas. E eu aqui preparei, só que esse dia estava muito frio, então eu preparei dentro de casa. Outra dica, né? Se você puder preparar fora da sua... eu tenho uma mesa lá fora, irmã, não tenho mesa. Prepara no chão, como se fosse um piquenique, sabe? Começa a bolar ideias, mas fazer com que aquele ambiente seja um ambiente novo, um ambiente mesa, um ambiente acolhedor, onde vocês possam ali se sentar, sabe? E por nem que seja 1 hora, nós temos exatamente 1 hora, um exemplo, eu tenho 1 hora para disponibilizar, que essa 1 hora seja perfeita. Que essa 1 hora seja a melhor hora da sua semana, do seu mês, do seu ano, mas que aquele tempo seja um tempo precioso. Esteja à mesa com a sua família, nem que seja uma vez na semana, nem que seja online, né? Liga para eles e fala, olha, vamos fazer uma chamada de vídeo, prepara o seu café que eu quero tomar café com você. Tudo é possível ao que crê, lembra? Se a gente tem experiências com Deus, por que a gente não pode ter experiências com a nossa família? Né? Então, começa a rever os seus conceitos, né? E por mais que você tenha errado, coloca essa palavra no seu coração, volta. A Isadora está falando, eu nunca fiz isso, pastora,
vou começar a ter esse hábito. Aleluia, glória a Deus. Se foi por você, Isadora, já valeu a pena. Se foi para você aprender a fazer esse momento de qualidade com a sua família, já valeu a pena, né, estarmos aqui. Mas eu sei que foi para mais pessoas. E registra, né, tira uma foto, né, depois você vai vendo a evolução, né, nesses momentos. A gente partilha uma palavra também, né, e geralmente eu peço para a Sossô trazer uma palavra, daí o papai e a mamãe a gente vai, né, agregando, a gente vai trazendo o entendimento, mas ela na mesa a comunhão, exatamente, pastora. E ali ela lê uma palavra e a gente, né, vai trazendo o entendimento, vai trazendo por quê. Isso também vai trazer registros, lembranças para sua família, né? Então, assim, foi um mandamento que Deus deu para mim, mas que eu precisava compartilhar com vocês. Tire do seu armário, fazia isso café da manhã junto com minha mãezinha online. Glória a Deus. Uma comunhão online. A nossa vigília, meninas, meninos e meninas, vocês que perderam, foi sobrenatural e foi algo assim que não dava para perceber que era online. Parecia ser muito real, muito presente, muito natural, muito gostoso mesmo. Logo, logo a gente já marca a terceira, porque nós já fizemos a segunda, fizemos a primeira, fizemos a segunda. Logo, logo a gente marca uma terceira. Em nome de Jesus, vai ser tremendo. Quem sabe a gente marca para o encerramento do nosso propósito, né? Deus já está dando as direções aí em nome de Jesus. Então, não se envergonhe em ter que voltar para o alto mar. Você acha que talvez não tenha passado também a vergonha no Pedro? Já tinha amanhecido o dia. A pesca é de noite, eles pescam de madrugada. Já era de dia. Tudo aquilo que parecia improvável, ele teve que fazer. Ele teve que engolir o choro, ele teve que engolir o orgulho. Onde eu vejo quando terá essa vigília. Sabrina, a gente sempre posta, eu solto também aqui no Instagram, se você não me segue, né, a gente vai estar sempre comunicando, tá bom? E eu vou procurar avisar com bastante tempo. Geralmente a gente faz esses 3 dias de preparo, eu estou procurando fazer sempre antes do propósito, justamente para dar tempo de vocês se prepararem, né? 3 dias, às vezes, se eu avisar de um dia para o outro, né, uma outra acaba perdendo, né? Porque se é igual eu não tenho o hábito de ficar, né, no Instagram, de ficar vendo uma coisa, ou você viu o negócio da fulana? Não vi porque eu não tenho esse hábito. Então, uns 3 dias antes a gente começa a soltar ali as informações, mas já se prepara para o final, para o encerramento desse propósito. Então, lá pelo dia 25, por aí, a gente já começa a dar umas direções aí. Ana poderia fazer a mesa conosco. Que delícia, pastora! Que lindo! Vamos fazer? Vamos fazer, vamos tomar o nosso café. O que vocês acham? Nossa, amei a ideia, gente. Só que vocês têm que combinar que vocês vão montar a mesa de vocês. Vocês vão montar o café de vocês. Eu monto a minha, faço a live. As meninas aqui do Meet entram também. O pessoal aqui do Instagram vão estar todos convidados também. E a gente toma o nosso café, né? Toma o nosso cafezinho. Se vocês começarem a falar assim, eu topo, eu faço café, eu marco o nosso café e a gente faz. Ai, que delícia. Pastor, amei a ideia. Amei, amei, amei. Olha, esse já não é um propósito, já um preparo. Eu falei pra gente marcar, eu não sei se você pegou minha flor, ela tá falando que a bateria dela acabou, ela tá pedindo para repetir. A gente tá falando de marcar o nosso café, porque eu falei que um dos mandamentos que Deus me deu foi preparar a mesa, né, uma vez na semana, e uma vez na semana a gente toma café juntos, nem que seja online com a minha mãe, com a minha sogra, e a minha filha, meu esposo, e aí a gente tá combinando aqui, as meninas estão colocando eu topo, eu faço, eu farei, glória a Deus, Lu! Então tá combinado. Eu vou ver direitinho. Só que aí a gente vai ter que ver o dia, né? Para poder ficar bom para todas vocês entrarem, todos conseguirem, né? Participarem.
De segunda e terça eu faço rádio, inclusive amanhã de manhã e terça de manhã nós estamos na rádio 98.7, dá para vocês sintonizarem. E aí a gente vê, quem tiver sugestão de dias aí, pastora, tiver sugestão de dias, pode escrever aí para mim. E aí a gente marca, a gente faz o nosso café da manhã. Gente, amei a ideia, tô vibrando aqui por dentro. Mas a gente vai ver direitinho e a gente vai comunicar com vocês. Só assim para tomarmos o nosso café, não é? Isso mesmo, Miriam, sua linda. Falei hoje com a Catita. Falei que na quinta e na sexta eu vou estar aí na Baixada, que eu quero muito cuidar de vocês. Né? E quem quiser ser cuidada por mim, minhas mãozinhas estão preparadas para cuidar de vocês. Sou massoterapeuta especializada na saúde da mulher e vai ser um prazer. Ah lá, vou cuidar da Martinha. A Martinha já tá levantando a mão aqui, ó. Quinta-feira eu vou cuidar dela. Em nome de Jesus, eu faço isso com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor, gente, que vocês não têm ideia. É um propósito que Deus... Poderia ser no fim de semana, Fabi, concordo. Vamos pegar um sábado, então? Né? Nem que eu coloco a minha família na mesa com vocês. Gente, que delícia. Esse sábado não dá, porque nós estaremos em São Paulo. Vamos deixar marcado, então, para o próximo? Quem consegue ver para mim que dia que cai o próximo sábado sem ser esse agora? Já me fala que daí a gente já deixa o nosso café marcado. Você já se prepara e... Mendonça, é verdade, é um sábado. Eu vou para Praia Grande, Lu. Praia Grande, Rádio Clube Santos. Quinta na Praia Grande e na sexta no Rádio Clube. Dia 19, é isso? Sertãozinho. Ah, eu vou, minha linda, eu vou. Eu acho que já tá até marcado Sertãozinho. Eu vou só confirmar para você. Eu tô devendo a massagem da minha amiga, que a Laisa ganhou. Não foi marmelada, foi muito de Deus, porque ela participou certinho. Dia 19/7, Zumara tá confirmando aqui, meninas. Dia 19, então, é o nosso café da manhã, combinado? Só que, ó, vocês vão estar na madrugada comigo aqui. Trato é trato, hein? Vocês vão estar na madrugada comigo agora, meia-noite. E 7 horas da manhã, tá bom pra vocês? Porque tem pessoas que trabalham no sábado, né? Gente, dia 21, a Elisângela tá falando dia 21. É uma segunda, dia 21, não é? E, inclusive é o meu aniversário. Na segunda-feira, só que se for de segunda eu tô na rádio. Então, às 7 horas é a rádio, das 7 às 8. Vamos deixar então pro dia 19? Eu vou viajar dia 20, é domingo, né, Dina? Então no sábado dá para você estar comigo. Nosso nível, é verdade, amiga. Nosso nível. Amém? Combinado então. Na semana, né, nesses dias próximos a gente vai fechando. Então, para mim tá marcado. Nosso café da manhã, melhor às 7. Ó, a Aninha tá falando, perfeito. 7 horas então, no dia 19. Dia 19 às 7 horas da manhã vai ser o nosso café da manhã. Então você já prepara, né, a sua mesa, prepara o seu lugarzinho onde você vai tomar café comigo, tá bom? Eu vou preparar minha mesa também para receber vocês com muito amor e carinho, tá bom? E então a gente vai fazer a oração. Mas olha, quando Deus me deu essa palavra hoje, o meu coração se alegrou tanto. O meu coração se alegrou tanto porque eu falhei, né? Eu dei uma resvalada ali, não sei se é isso que vocês falam, uma escorregada, né? E a Regina tá falando, o meu é dia 16, glória a Deus. Tem muita gente de julho, né? A minha amiga Lilian faz aniversário de casamento, ano passado nós comemoramos juntas, né? A Lu já tá falando, colocando na agenda, isso mesmo, gente, não esquece não, hein? Eu vou lembrar vocês toda madrugada, nosso café da manhã. E marca de ser um hábito também, nem que seja 1 no mês, 2 no mês, a cada 15 dias, você preparar essa mesa. Se a gente conseguir fazer 1 no mês juntas, gente, pensou? Todo mês a gente conseguir fazer um café da manhã, a gente já tá viajando, gente. A gente já tá, acho que o Tico e Teco já tá querendo ir dormir. Mas amém, os próximos a gente vai marcando, né? Voltando a falar dessa palavra. Lília, eu só quero comemorar junto só se for com frio. Tô brincando. Essa palavra alegrou tanto o meu coração,
porque eu vi o amor de Deus de uma forma tão genuína, de uma forma tão Deus mesmo, sabe? O que é Ele, o que é a essência dele, o que tem dele para nós. Um pai que não te critica, não te aponta, não te maltrata por você não ter conseguido atingir o alvo, até porque foram apenas 2 dias. Né? Então ele dizendo, vai lá, joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga mais uma vez, tá tudo bem. Né? Insiste mais uma vez, eu tô com você, sou eu que tô dando a ordem. Né? Sou eu que tô dizendo para você, tenta de novo, não desiste não. Eu tô com você. Jesus, ele sobe dentro do barco do Pedro para pregar a palavra de Deus. Quer dizer, Pedro, ele foi escolhido para ser discípulo, mas antes de ser discípulo, o barquinho dele serviu para evangelizar. Antes dele ser chamado para ser discípulo, o barquinho dele ali já era um instrumento na mão de Deus. Talvez você já está sendo um instrumento na mão de Deus e você nem está sabendo. Talvez você tenha medo de emprestar o seu barquinho para Jesus. Talvez você tenha medo de voltar para o alto mar, até por saber que a colheita é tão grande, você não vai saber o que fazer, mas você vai saber, porque Deus ele vai te direcionar em tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Amado Jesus, para glorificar, para exaltar e engrandecer o Teu nome. Papai, nós queremos nesta noite, nesta madrugada, colocar diante do Senhor as nossas falhas, as nossas limitações que são tantas. Meu Deus, quantas vezes, Pai, erramos, pedimos perdão e tornamos a pedir perdão ao Senhor. Meu Deus, porque não está sendo fácil esse jejum, Pai. Lutar contra nós mesmas, lutar, Senhor Jesus, contra um comportamento que talvez ele já venha lá da infância, um comportamento, Pai, que nós aprendemos desde a infância, talvez isso vem de geração em geração. Algo, meu Deus, que quando nós fazemos não nos agrada, nos constrange, nos envergonha. Meu Deus, e por isso nós queremos Te pedir perdão. Perdão, Senhor Jesus, se foram 2 dias de fracasso, como foi a madrugada todinha de Pedro. Pedro tentou a noite inteira e nada conseguiu. Meu Deus, talvez nós tenhamos tentado durante esses 2 dias e fracassamos durante esses 2 dias, erramos. Mas graças à Sua bondade, à Sua misericórdia, ao Seu tão infinito e maravilhoso amor por nós, o Senhor vem nessa madrugada nos dizendo, lança de novo, volta para o mar de novo, tenta mais uma vez, tenta desse lado, faz desse jeito. Pai, fala conosco, traga-nos, ó Deus, toda a direção que nós precisamos. Eu não quero dar um passo sem a Sua presença. Eu não quero dar, Senhor Jesus, um passo sem que o Senhor não esteja aqui segurando a minha mão, dizendo para mim, filha, lança agora para a direita, lança para a esquerda, lança para frente, lança para trás. Eu não sei o que o Senhor vai dar de ordem para cada uma de nós, mas eu sei que o Senhor tem um plano lindo já traçado para nós, escrito para nós, designado para nós. Meu Deus, e nós estamos aqui, Jesus, totalmente submissas, submissos, totalmente entregues, totalmente dispostos a viver o barquinho cheio, a viver o extraordinário, a viver, meu Deus, a pesca maravilhosa. Jesus, olha para cada uma de nós nesta noite e de todo o nosso coração estamos Te pedindo perdão. Estamos Te pedindo, Jesus, lava-nos com o Seu sangue. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que erramos, falhamos. A limitação foi muito maior e isso fez com que nos afastássemos, não nos parecêssemos contigo. Paizinho, e o que mais nós queremos, o que mais nós desejamos é nos parecer contigo. O que eu mais desejo e anseio é ser parecida contigo.
O que eu mais anseio, Senhor Jesus, é as pessoas olharem para mim e sentirem e verem e poderem tocar no Senhor através da minha vida. É poder fluir a sua presença, é exalar a sua presença como um bom perfume. Meu Deus, com atitudes, com palavras, com olhares. Meu Deus, santifica-nos. Santifica, Deus, os nossos olhares. Santifica as nossas palavras. Santifica os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente. Meu Deus, tira de nós todo pensamento, meu Deus, contrário, todo pensamento que não provém de Ti. Meu Deus, aquele pensamento de tristeza, de angústia, de opressão. Tira de nós, Pai, porque não é isso que o Senhor tem para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, santifica-nos. A Tua palavra diz que se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu não quero atender à iniquidade do meu coração, Senhor. Não, eu quero o meu coração santificado. Eu quero o meu coração, Senhor Jesus, totalmente inclinado para o Senhor. Eu quero o coraçãozinho da minha filha inclinado para o Senhor. Eu quero o coraçãozinho do meu esposo totalmente inclinado para o Senhor. Meu Deus, nós oramos nesta madrugada, apresentando as nossas vidas diante de Ti. Eu consagro também a água desta minha irmã, deste meu irmão, que esta água tenha a bênção do Senhor. Se essa minha irmã esqueceu de pegar a garrafinha de água, eu consagro as mãos dela e que quando ela tocar na garrafa, Pai, esta água tenha a bênção do Senhor, a cura, o milagre, a restauração, a regeneração, a restituição, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo e consagro também o azeite. Meu Deus, que esta minha irmã, esse meu irmão, não se esqueça de fazer a unção todos os dias no seu lar, na sua casa, na sua família, em o nome de Jesus. Pai, conduza-nos em o nome de Jesus. Meu Deus, eu aproveito esta oração. Meu Deus, em união, em unidade com todo este povo que está comigo ao vivo. Meu Deus, e os que também estarão depois, mas orando, Pai, fazendo esta oração. Meu Deus, eu oro pelo dia 9. Meu Deus, apresentando cada vida, cada família, cada jovem, cada criança, cada papai, cada mamãe. Meu Deus, cada ministro, cada pastor. Meu Deus, cada líder, Senhor Jesus, cada pessoa que está envolvida nesse evento, meu Deus, cada família, meu Deus, que estarão saindo de suas cidades, meu Deus, pessoas, meu Deus, que vão estar saindo, inclusive na terça-feira de noite, que é o caso até da minha igreja, da minha regional, da minha região, meu Deus, estarão saindo na terça-feira para um evento que é na quarta. Guarda eles, meu Deus, aqueles que moram perto, os que moram longe, meu Deus, os que podem ir até a pé, os que têm que ir, às vezes, até de avião, tem que pegar um avião para chegar. Meu Deus, mas independente do veículo, independente da maneira com que eles chegarão, que todo o percurso seja guardado, protegido, blindado, cercado pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe as ruas, as proximidades, abençoe as casas ali vizinhas, Pai, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, que por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância tenham anjos do Senhor, Pai, cercando, meu Deus, perímetros, meu Deus, fazendo, meu Deus, a proteção daquele lugar, em o nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos Teus anjos, meu Deus, para que eles nos guardem e nos protejam em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar esse dia 9, que ele fique registrado, marcado no reino dos céus, que seja um divisor de águas na vida de todo o Teu povo, em o nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por esta live, obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor vai nos dar, em o nome de Jesus. Nós iremos agora para o nosso secreto, meu Deus, e que seja um tempo muito precioso, que seja um tempo, meu Deus, de intimidade, um tempo de perdão, um tempo, meu Deus, de se entregar, se lançar verdadeiramente. Meu Deus, porque eu creio que grandes peixes, uma pesca maravilhosa vem por aí, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em unidade, em união, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, queridos. Vou encerrar para que você possa ir para o seu secreto. Passamos um pouquinho do horário, mas porque a gente se empolgou com o nosso café da manhã. Já marca na sua agenda. A gente vai montar uma arte, logo, logo a gente já solta o nosso café da manhã, dia 19 às 7 horas da manhã. Que prazer, que alegria vai ser
tomar o nosso cafezinho da manhã juntos e juntas em nome de Jesus. Beijos, queridos, queridas. Deus acompanhe, Deus proteja. Uma semana excelente para nós em nome de Jesus. E amanhã, 7 horas da manhã, eu estarei na rádio com o meu esposo. Quem puder, quem quiser participar, podem estar mandando também pedidos de oração lá. Eu libero o WhatsApp lá da rádio, 98.7, só você sintonizar pelo Google mesmo que você encontra CEF-FM. Nós estaremos lá juntos e reunidos. Josi, um beijo, meu amor. Jojo, um beijo, minha linda. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Beijo, meninas. Beijo, Li. Beijo a todos vocês. Deus acompanhe e proteja. Em nome de Jesus. Até amanhã.